Você já parou para pensar que além de diretor financeiro hoje, você pode ter que ser até um estrategista tributário? Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Olá, bem-vindo ao podcast da Triotécnica, o Pode Contar Mais Café. E hoje, com mais um episódio do nosso podcast, abordaremos para você um tema importantíssimo. Para você que é empresário, para você que é gestor de negócio e até você, diretor financeiro. Sou Marcos Sanches, sou especialista em finanças e tributos da Triotécnica e estou aqui com o Rodrigues para falar, Renato Rodrigues, para a gente falar sobre capital de giro, né? Que esse assunto, na verdade, a gente sai um pouquinho hoje, né, Rodrigues, do tema de alíquota, tributo, e vamos falar daquilo que realmente o empresário sente na veia, o capital de giro. Eu sou Renato Rodrigues, especialista em finanças, estou aqui com o Marcos Sanches, então hoje, quando a gente vai falar de capital de giro, para a gente que eu particularmente sempre fui da área financeira, isso foi um dos pontos que fez parte da vida, né? Ainda faz, né? Toda empresa que hoje quer ter uma tranquilidade, um empresário que quer ter ali vamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, ele pensa no capital de giro como uma forma de, deixa eu colocar meu travesseiro aqui para dormir tranquilamente, né? Então, esse tema hoje que a gente vai debater aqui, a gente vai falar bastante sobre isso, é algo para justamente já mostrar para o empresário hoje que toda essa mudança de cenário, tudo aquilo que a gente vai falar em relação a essa mudança da reforma tributária, que isso aí é justamente para ele buscar essa tranquilidade. E hoje, né, escutando você falar dessa questão do tema, que é tão importante, a questão do capital de giro, e só para a gente fazer um alinhamento aqui, como que você definiria hoje um capital de giro? Talvez a gente está avançando num tema de reforma tributária, que vai trazer reflexos, né, para o capital de giro das empresas, mas do jeito que é hoje, a gente vê que muita gente ainda talvez tenha até dúvida do que é um capital de giro, né? O capital de giro, ele tem... E aí vamos falar um pouco de termos técnicos. Nós temos algumas formas de olhar para ele. Quando a gente for olhar para a parte contábil, o capital de giro, ele é basicamente quando a gente tem ali, olha um balanço patrimonial, olha um ativo passivo, é o meu ativo circulante, ali, né, aquele que eu tenho disponível, menos o meu passivo também circulante. Então, a diferença ali é o que eu preciso de capital de giro. Quando a gente olha para o financeiro, o capital de giro é aquele que você tem em caixa, até para o empresário ter uma noção, pega o final do mês, o último dia do mês, quanto que você acabou na sua conta, quanto que você tem de disponibilidade ali de fato. Okay. Faz uma projeção mínima de 30 dias para você falar quanto que eu tenho já de obrigação para pagar nesses próximos 30 dias. Então, tem aqui, vou dar um exemplo, tem 1 milhão de caixa. Eu olho meu curto prazo, eu tenho 2 milhões. Então, tá me faltando aqui 1 milhão, vamos colocar assim. Só que eu tenho para receber mais 1 milhão. Teoricamente, meu saldo anterior, mais o que eu tenho para receber, daria 2, menos o meu contas a pagar, daria 0. Só que se o empresário não receber esse valor, e esse 1 milhão aqui, quanto que será que ele tem de imposto aqui que ele deixou ali, deixou não, né? Que ele gerou faz parte do capital de giro gerou na competência anterior, ele vai ter que pagar e ele está segurando isso aqui, ó. E que não é dele, na verdade. Não é dele, ele vai repassar para o governo. Então, o capital de giro, quando a gente tem um olhar para o financeiro, quando eu vou levar isso para o empresário, é dessa forma, trazendo essa clareza para ele. Quanto que é importante o capital de giro? Eu até complementaria essa questão do capital de giro, porque eu sou um pouco mais pessimista, conservador, diria, na questão do capital de giro. Eu faria uma outra conta, assim, pegando esse exemplo seu, cheguei no final do mês com 1 milhão em conta. Perfeito? Eu vou olhar para o próximo mês as minhas despesas. Se eu tiver ali mais 1 milhão de reais de despesas, eu vou dizer que eu tenho um capital de giro para 30 dias, para o próximo mês. Tranquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou considerar o meu recebimento do mês seguinte, vou desconsiderá-lo. E nessa situação que você está dizendo, eu ainda agravaria, porque os impostos
eles, do mês seguinte, estão ainda sem pagar. Você está com o dinheiro na conta, Tô né? com o dinheiro na Com conta. dinheiro na conta. Então, nesse sentido, o capital, tudo bem, você vai falar assim, ó, você está considerando seu contas a pagar. Se nesse seu contas a pagar os impostos referentes ao mês anterior estiver nessa conta, perfeito. Mas o capital de giro próprio seu, na verdade, é a sua sobra de caixa menos os impostos. Seria, vamos colocar que isso daí vai ser a prática que vai acontecer quando a gente começar a ter a retenção na fonte. Então, e hoje, né, quando a gente olha para a situação atual, pré-reforma tributária, a gente entende que boa parte dos empresários, numa gestão ali de caixa da empresa ou do próprio capital de giro, a gente sabe que o imposto que é devido, ele faz parte do capital de giro das empresas. Tem muita gente, esse saldo, e aí a gente está falando um ponto importante que a gente está falando do imposto flutuante, né? Então, o empresário que chega ali no final do mês, ele vê a disponibilidade do saldo, ele tem que entender que aquele imposto que ele gerou ali naquele período que o cliente dele pagou está na conta, quando isso virar a chavinha, vai acontecer ali um mês que vai entrar na conta. De vez em entrar 10, vai começar a entrar 9. E aí é onde que o imposto flutuante ele começa a não fazer parte mais do capital de giro. Porque é o seguinte, se esse imposto hoje que o empresário, da forma que está, ele demora ali, emitir uma nota hoje, meu cliente, mês de março, emitir uma nota, meu cliente pagou dentro do mês de março. Porém, esse valor entrou no caixa e o imposto eu só vou desembolsar daí 30 ou 40 dias. Então, até acontecer o desembolso desse caixa, isso está incorporado ao capital de giro da empresa. Mas esse dinheiro não é da empresa. Não vai ser. Não é da empresa. A gente tem um outro ponto, Marco, que é quando a gente, e aí indo um pouco mais para frente aqui dos pontos que a gente colocou, é em relação à competência e o recebimento, né? Hoje, a gente, até se a gente for trazer isso para a realidade, eu falo isso até para uma avaliação em relação aos empresários mesmo. Tem muito empresário que tem dúvidas em relação a isso. O que é uma competência, o que é recebimento? E com a reforma tributária, com essa retenção na fonte, essa questão, quando a gente olha para competência e recebimento, vai ficar muito claro. Perfeito. Por quê? Porque o dinheiro que ele tem para receber, o que ele vai receber, ele já vai ver o líquido. Então, é naquele momento que tudo vai acontecer. Então, esse é um fator aqui que a gente vê que existe muita dúvida no dia a dia. Isso daí eu vejo que lá na frente isso vai acabar. Só que quando a gente fala do capital de giro, o quanto que é importante hoje o empresário já entender todo esse processo. Aquele imposto que não vai entrar mais no caixa dele, ele entender que competência e vencimento ele vai se tornar uma coisa só. Perfeito. E o impacto disso no fluxo de caixa dele, que é importante ele avaliar agora. Eu preciso começar já a construir um capital de giro para eu suportar essa mudança? Eu preciso ir atrás do mercado para negociar um capital de giro para repor esse déficit que vai acontecer nessa virada? Eu preciso, de alguma forma, mudar a minha relação com o fornecedor ou cliente, já visando essa penalidade, essa mudança que vai ocorrer no meu fluxo de caixa? Então, tudo isso são perguntas que a gente coloca, porque são questões que vêm no dia a dia, a gente vem observando isso. Por quê? Porque são dúvidas que os empresários vêm tendo ao longo do tempo. E agora, com a reforma tributária, ela vai ser mais assim, ela vai cobrar mais do empresário. A gestão dele, a organização, o planejamento. Então, o quanto que é importante agora o empresário olhar para isso. O capital de giro ele nunca foi tão importante numa empresa. Você lembra? A gente abriu agora o podcast, a gente estava falando que o tema, apesar de estar falando de reforma tributária, nós não estaríamos falando de tributação, a gente não estaria falando de alíquota. Por que eu estou dizendo isso? A reforma tributária, hoje, no nosso entendimento, ela é muito mais que tributo, ela é muito mais que alíquotas, né, majoração de alíquotas e etc.
Porque até agora a gente está falando somente sobre os efeitos da reforma tributária no capital de giro. E que o capital de giro não tem nada a ver com a reforma. Não. Né? Não tem nada a ver com tributo. Mas, por tabela, isso vai impactar o caixa da empresa. E, por conseguinte, a gente justamente trouxe esse tema de capital de giro porque é um tema muito delicado nas empresas. Hoje, as empresas, basicamente, elas têm maior dificuldade na liquidez. Né? E a liquidez das empresas, ou melhor, a liquidez, só explicando um pouco, é aquilo que está atrelado à disponibilidade para fazer frente a uma obrigação, a um pagamento de fornecedor, a um pagamento de imposto ali já do curtíssimo prazo. Aqueles pagamentos, o seu contas a pagar da semana. Então, se você não tem liquidez, você começa a impactar a sua operação. Você que é uma indústria, por exemplo, empresário industrial, você não tem caixa para poder adquirir uma matéria-prima, que essa matéria-prima é fundamental para o seu processo de produção. Logo, se você não produz, você não vende, você não gera caixa, você não tem capital de giro, você não tem liquidez. Então, é um aspecto super importante, totalmente ligado uma coisa com a outra. O aspecto de gestão, de negociação, todo o planejamento, e nesse ponto, até quando a gente fala de liquidez, esse ponto, atrelado à reforma tributária, ela vai exigir que o empresário esteja olhando para isso. Totalmente. Porque ele tem que entender que vão ser vai ficar muito mais claro, que vão ser as decisões dele hoje que vão garantir o que ele tem uma saúde financeira lá na frente. Eu ainda ouso a dizer que a necessidade por capital de giro nesse cenário, ela é mais acentuada. Por que eu estou dizendo isso? Porque os impostos hoje, à medida que está se formatando toda a reforma, a estrutura da reforma, vai fazer com que as empresas, de maneira geral, elas antecipem ou paguem antecipadamente os seus impostos. Exemplo, eu faço um pagamento de imposto hoje para uma empresa. Beleza. Eu faturo, melhor dizendo, um produto para uma empresa. Eu vou já ter que pagar esse imposto de imediato. Tem que pagar o imposto cheio. Exato. Só que, se eu vender isso por 60, 90 dias, o crédito para retornar esse crédito na minha operação, ele só vai acontecer com o pagamento. Vai ser de acordo com a negociação. Exato. O quanto que o empresário está com o capital de giro de forma ali estruturado para suportar isso. É esse ponto. E nesse contexto, o que a gente entende? Que o governo, até então, ele antes era um agente financiador dos empresários, das empresas, e hoje ele está saindo completamente desse papel por conta de você ter o pagamento dos impostos antecipado, por conta da retenção dos impostos, que é o que a gente já mencionou aqui, que é o split payment, né? Que nada mais é que quando o seu cliente lhe pagar o seu produto, o imposto já fica retido automaticamente. Então, o financiamento deixa de existir. Logo, se você usava um pedaço desse valor dos impostos para o seu capital de giro, ele não vai existir mais. Tá certo que isso é uma coisa que vai acontecer gradualmente? É sim, mas você sabe qual que é a sua necessidade de capital de giro hoje? Então, esse é um ponto importante de reflexão para você ali se antecipar enquanto o split ou a retenção dos impostos não chegam diretamente na sua operação, para você entender qual que é a sua necessidade, como que a sua operação se comporta de maneira a ter um pedaço do capital de giro suprimido, que esse pedaço de capital é o imposto, que não é seu. A gente sabe que isso hoje já é assim, mas ninguém considera. O quanto mais estiver claro isso para o empresário hoje, que o imposto ele faz parte da precificação. Uhum.
é um ponto, isso pode virar um outro tema para a gente trazer aqui um pouco mais ali aberto, mas no geral a gente falou sobre o capital de giro flutuante, isso vai acabar, a gente falou da parte de competência e vencimento, e tem um outro ponto que a gente tem que olhar, e aí, para você ver, a gente está falando só de capital de giro, mas o quanto que o capital de giro está envolvido no processo da empresa como um todo. E aí a gente tem um outro aspecto, um outro tema aqui para falar, que é gestão de fornecedores e o rating financeiro. Isso é importantíssimo, mas só queria deixar um recadinho aqui. Você que está assistindo, chegou até agora para assistir, continue com a gente. No final, a gente vai dar um checklist aqui dos principais pontos que você, empresário, pode analisar, item a item, no seu negócio para saber quais os pontos relevantes você tem que olhar. É importante isso aí. E aí, quando a gente fala, eu falo isso até para trazer um aspecto também, olhando para a parte financeira, muitas vezes quando você olha ali a empresa, a parte de cadastro, ela é algo bem superficial. A empresa muitas vezes pega o CNPJ ali, só malemar o cadastro, o contato, não tem. E nessa reforma tributária, o quanto que uma base sólida vai trazer riqueza para fazer uma análise dessa, principalmente pensando no aspecto de conhecer o fornecedor também. Porque isso aí não vai ser só questão de só o regime tributário. Vai ter que entender também como que o fornecedor trabalha. O fornecedor ele é um fornecedor que ele paga ali as suas contas em dia, ele gera ali, vai gerar o crédito também de forma efetiva. Qual o regime tributário que ele está. Esse ponto ele é importantíssimo porque, novamente, a reforma tributária mexe com todos os segmentos, todos os setores dentro de uma empresa. Todos os setores. E a gente está falando aqui de fornecedores. E se a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de suprimentos. Então, até o seu comprador da sua empresa, ele vai ter que saber sobre reforma tributária, porque a análise agora deixa de ser uma análise simplesmente ali, preço por preço, essa caneta custa 1.000 e aquela custa 1.100. Na verdade, a qualificação do fornecedor vai ter que estar no âmbito tributário. Por que nós estamos dizendo isso? Porque o preço final está atrelado ao crédito que está embutido nessa caneta. Que isso depende do seu regime tributário. Então, se você não sabe qual que é o regime tributário do seu fornecedor hoje, vai ter que começar a saber. Você tem que começar a saber. E além disso, o governo criou mecanismos para qualificar as empresas. Então, hoje, se você tem uma empresa que tem por mais que o preço dela seja competitivo, mas se ela tem um selo vermelho, significa que você não pode tomar o crédito dessa empresa. Logo, o seu custo ele se torna maior. Não, aí pegando agora, acredito que as pessoas de repente vão perguntar assim, falar, nossa, mas o que tem a ver isso com capital de giro, né? O que tem a ver a questão dos meus fornecedores com o cadastro? É tudo. Simplesmente a sua forma de comprar vai ter que mudar. Por quê? O que seu capital de giro comporta? Então, e isso que você está dizendo, no meu entendimento, né? Assim, a gente que tem esse perfil de financista faz todo sentido. Sim. Porque se o cadastro de fornecedor, se de quem que eu compro antigamente não importava, hoje passa a importar, por que a gente tem que se importar com isso? Se eu me relacionar com um fornecedor que eu não posso tomar o crédito, o que vai acontecer automaticamente? Meu custo de aquisição sobe. Logo, eu demando por mais capital. Demandando por mais capital, a minha necessidade, o impacto é direto no meu capital de giro. Não, envolve 100%. Por isso que é importante a gente deixar claro para o pessoal que quando a gente fala de capital de giro, tudo que for relacionado à negociação, compra e venda, vai envolver o capital de giro da empresa. E aí tem um outro ponto aqui que a gente tem também para trazer. Tecnologia e renegociação. A parte de renegociação é importante que a gente, pensando ali também no capital de giro, tem empresas que realizam ali antecipações. Então, vamos pegar um caso. Eu emito um faturamento hoje, esse faturamento vai vencer daqui a 90 dias, eu vou lá no banco, antecipa esse valor para mim.
Perfeito. Excelente. O que vai mudar agora? Nessa antecipação, você já vai receber o valor retendo o imposto, não vai entrar no seu caixa. Então, mas aí eu avanço para um ponto que talvez fique um pouco mais complexa, essa equação, e um pouco mais prejudicial. Imagina só, hoje 2026, eu estou vendendo um produto que eu vou receber somente em 12 parcelas, por exemplo. 12 parcelas. Ali, veja só, a tributação que está sendo aplicada nesse momento, ela é uma tributação com base no regime atual. Né? Se esse faturamento ali, eu travei um preço de forma que eu emita 1/12 avos todo mês, referente a isso, você concorda que até 2026 não tem problema nenhum, até o final do ano, porque está no regime atual, a tributação atual, nada. Só que no 2027, a partir de janeiro, quando eu emitir a minha nota referente às parcelas vincendas ainda, eu já vou ter a questão da mudança das alíquotas, principalmente do CBS. E se lá na frente a gente acontecer para esse segmento específico, que ainda tem como falei, isso vai ser gradual, o split, se acontecer o split no seu segmento. E hoje, num cenário que a gente não tem nem qualquer alíquota do CBS, nem então, tem ideias. Tem ideia. Acho que vai ser isso, vai ser aquilo. Geralmente fala-se de 26,5% a 28%, na verdade, ali a alíquota total geral, mas ainda ainda não tem-se muito parâmetro, né? Só alguns estudos. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que o valor que você estava projetando agora, ou projetou agora, lá em 2027, esse valor pode ser diferente, pode ser menor. E esse aspecto é importante, né, Marco? Tem a gente que atua nesse segmento há muito tempo, falando para empresário, avaliando o risco, avaliando, entendendo o cenário como um todo. O empresário que hoje ele olhar dessa forma, a gente pode pegar casos assim do empresário que muitas vezes ele deixa até de fazer uma negociação porque ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Sim. Cara, não vou fazer. Então, o quanto que é importante o empresário agora olhar para esse cenário, principalmente pensando nessas renegociações, ele já colocar isso no contrato. Lá, os preços serão revistos conforme as mudanças da legislação. Só sugestão, mas isso tem que ser colocado de forma estruturada. Eu acho que uma cláusula contratual para entrega futura, que você vende um produto que a entrega dele é só para ano que vem, se você ainda não sabe quais os impactos que isso vai gerar no seu preço, na sua margem, é recomendado que você coloque uma cláusula que, a partir de 2027, esses valores serão revistos, até para que você não tenha uma deficiência ou impacto direto no seu caixa. Isso é importantíssimo. E outra coisa, né? A tecnologia hoje, ela é fator importantíssimo para a operação. Hoje, até assim, antigamente a gente falava assim, pô, minimamente você tem que ter uma planilha, né, de cálculo, alguma coisa. Hoje, até a planilha ela já está ficando um pouco distante, né? Por conta da complexidade dos cálculos que tem que serem feitos. E além disso, você tendo um sistema hoje, não precisa ser nada grandioso, mas alguns RPs hoje de mercado, eles já estão atualizados. E você ganha tempo fazendo a utilização deles. Isso que é importante, né? A gente utilizar ali a planilha, utilizar indicadores de forma estratégica, né? Perfeito. Porque os sistemas em si, para essa operacionalização do dia a dia, tem alguns sistemas que já estão um pouco mais avançados. Então, o empresário usar essas ferramentas para... E assim, eu imagino que quando... A agilidade, né? Imagina que você tem um sistema que ele não... que depende de você atualizar ele. Que você tem que estar em constante conexão, antenado em relação a tudo que está mudando, e aí, assim que saem essas alterações, você tem que replicar no seu sistema.
dentro do aspecto de você ter um sistema de RP ali na sua empresa, isso existe, né? Equipes especializadas por trás dessas ferramentas que já estão fazendo esse processo por você. E isso vai ser, acho que um fator primordial para isso funcionar de forma efetiva. Agora pegando aqui, Marcos, você já foi diretor aí de grandes empresas, atua hoje na área financeira também, parte tributária. O público aí que assiste a gente, que atua nessa área financeira, são diretores, CFOs, o que você falaria para eles aí nesse momento de mudança, até para empresários também, né? Que tem ali um departamento financeiro, tem uma estrutura, para onde que o setor financeiro, até pensando no capital de giro, onde que eles vão ter... Nós vamos entrar agora no checklist lá dos pontos, preparem aí a caneta para anotar. Caneta e papel. Caneta e papel para anotar. Qual que é a mensagem que você deixa como dica aí pela sua expertise, pela sua experiência, para quem aí está na frente aí do departamento financeiro, até empresário está na frente dos negócios? Eu vou repetir uma frase que eu disse lá no início, que o diretor financeiro ou CFO hoje, ele tem que abandonar um pouco a cadeira das finanças e mergulhar um pouco na estratégia tributária, porque o jogo, a partir de agora, ele está muito mais atrelado às estratégias tributárias referente à tomada de crédito e débito né, de impostos do que a qualquer outra coisa. Então, hoje eu olharia novamente para a minha estrutura de capital de giro, o quanto eu sou dependente da questão dos impostos, o quanto que a minha estrutura ela tem ali uma sobra no caixa que é própria, a estrutura de capital dessas empresas, analisar o ciclo financeiro da empresa é importante. Aí você já tá dando um checklist aqui, ó. Vamos lá, ó, ciclo financeiro já é o primeiro passo aí, né? Então, assim, hoje não basta só vender. Você vai ter que saber toda a trajetória que esses impostos vai ali transitar até chegar no governo e, tipo, qual que é o impacto que isso vai trazer no seu caixa. Então, você diretor financeiro, você diretor CFO, empresário, olhe para o seu caixa. Olha, porque a gente tem aí uma reforma tributária que ela vai bater na porta e a chavinha, na hora que ela é virada, não adianta a gente querer buscar mais tempo, porque não vai ter, ali já é o dia a dia e acabou. E a gente vem falando isso há um tempo já, né? O quanto que é importante a empresa se organizar, se estruturar. E nesse aspecto do checklist, dos pontos que a gente traz aqui, são questões que a gente avalia ali no dia a dia, atendendo empresa, a gente vê o quanto que é importante estar olhando. Então, você trouxe um ponto, né, Marco, que é o ciclo financeiro. Já deu uma adiantada, né? Deu uma adiantada. Dentro desse checklist de análise, né, de levantamento de informações, isso é fundamental. Você, empresário, ter à mão claramente qual que é o ciclo financeiro da sua empresa. E dentro da reforma tributária, a gente sabe que tem setores mais impactados, menos impactados. Qual que é o reflexo que isso pode gerar na sua necessidade de capital de giro? Perfeito. O próximo ponto que você vê aí de checklist, que é importante para o empresário dar uma olhada, é aquele ter ali de atenção, né? Um outro ponto importante com essa amplitude ou abrangência da tomada da utilização dos créditos tributários, ou talvez não, né? A questão de margem. Se sua margem hoje, dentro do espectro da reforma tributária, se ela também vai sofrer um impacto. Vai ser afetado. Por que eu estou dizendo da margem? Porque uma coisa está atrelada à outra. Como eu falei, que faz parte do checklist, a qualificação dos seus fornecedores. Se você tem uma cadeia de fornecedores altamente ali qualificada, que todos eles estão ali adimplentes com as suas obrigações tributárias, você provavelmente não vai ter problema com a tomada do crédito desses
fornecedores. Agora, se você tem muito problema com fornecedores incompatíveis ou que tem uma certa grau de inadimplência relacionado ao recolhimento dos tributos, isso sim pode afetar diretamente a sua margem, porque o crédito disponível para você fazer a utilização vai ficar reduzido. Eu gostaria de compartilhar um pouco em relação a essa parte da qualificação dos fornecedores. Uhum. Isso porque, acho que até o pessoal que está assistindo a gente, se você conhecer algum empresário, alguém ali que tenha também a necessidade dessa informação, transmita. Por quê? Porque isso é muito importante. Uhum. Das avaliações que a gente faz na consultoria, dentro das empresas que a gente atende, sempre quando vem iniciando o trabalho com a gente, um dos primeiros aspectos que a gente leva é o quê? Tem que ter uma base sólida de cadastro. Pode ser de cliente, fornecedor. Então, a gente sempre orienta isso. E é algo que vem do mercado que muitas vezes as empresas não olham para isso. E nessa reforma tributária vai ser algo crucial, ter uma base sólida. Eu seria até um pouco mais abrangente do que você. Quando você fala do cadastro, eu falaria do domínio e da organização das informações e de dados como um todo. Porque sem informação, sem dado, hoje, no dia, é como você está no navio à deriva, sem bússola. E esse é um ponto importante que eu vejo, que é algo que as empresas possuem uma dificuldade, de fato. E você que está assistindo chegou até aqui, assistindo esse podcast e tem alguma dificuldade, alguma dúvida sobre como recalcular ou elencar dentro da sua organização esses pontos que a gente trouxe como checklist, estamos aqui disponíveis com a nossa expertise dentro da Triotécnica para apoiá-lo e contribuir para uma jornada mais tranquila ao longo do período de transição agora de 2026. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, Marcos. Obrigado. Até o próximo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.